Aqui. Ai, Deus. Pronto. Fazer um cartaz, ou um mapa mental, ou um desenho, incluindo as recomendações sanitárias apresentadas na aula. Ou seja, eu vou apresentar daqui agora, né, essas recomendações sanitárias para quem vai voltar e para quem não vai voltar, se tiver alguém aí, é bom porque já fica ciente de como está o protocolo e tudo mais, caso decida voltar ou enfim, tá certo? E aí vocês produzem um material simples, não precisa ser nada muito elaborado. É, é, peraí que eu já leio ali. É, um desenho, um mapa mental, algo simples do que eu vou falar agora. Jamile disse o que aqui? Sim, professor, eu tenho uma falta de química e de química experimental, sendo que eu faço todas as atividades e no prazo determinado. Tranquilo, beleza. Depois a gente pode rever essa situação, tá certo? Aí você entra em contato comigo. Tem uma de Arthur também, que eu ainda, ainda não olhei, mas é vida que segue. Ah, pronto, vamos para a segunda parte, que agora é esse plano de convivência. Deixa eu ver como é que eu faço para partilhar aqui. Mas tá bonito, mãe. Tan, 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 tan. Pronto, tá aparecendo. Deixa eu ver. Tá carregando, né? E aí, minha gente, tá aparecendo alguma coisa aí para vocês? Pra mim, não. Pra mim não também. Oxe, Nem pra mim, tá tudo preto a tela. que loucura. Deixa eu ver aqui o que foi. E agora? Ainda não? Sim. Tá aparecendo aí plano de convivência? Não, Tá aparecendo tá o grupo. aparecendo apenas a gente, a chamada. Oxe, deixa eu parar. Agora, né? Sim. Pronto, então vamos lá. Eu vou só. Esse é um documento grandão, mas aí eu já disponibilizei, tá no Classroom para vocês. Quem quiser olhar ele completo, eu vou só focar em alguns pontos que eu acho importante, né? Esse é o plano de convivência, como o próprio nome diz, é um plano para que nós possamos conviver dentro da escola, mediante a pandemia, mediante o coronavírus, que não foi embora, né? Diferentemente do que o povo está vivendo aí, mas o vírus continua rolando, né? E aí aqui é só uma introdução, algo que vai tocando assim, e aí vocês podem olhar com mais calma. Isso aqui é só a propaganda do governo dizendo por quê que pode voltar e tal. Ah, cadê? Pronto, e aí ele se baseia no distanciamento social, prevenção e proteção e monitoramento e comunicação. O distanciamento social, não sei se vocês já chegaram a assistir alguma entrevista do ABTV, coisa e tal, inclusive nossa escola já foi mostrada algumas vezes, mostrando o distanciamento entre as bancas, no refeitório, a marcação do lugar, tudo mais, as pias que foram instaladas, que é essa questão da prevenção, o álcool em gel, eita, esqueci o nome daqueles negócios que tem, vai ter logo na entrada, vai ter um tapete para vocês poderem passar nos pés, aí vai ter um tubo de álcool em gel para vocês poderem higienizar as mãos, e esse monitoramento de comunicação vai ser exatamente isso, quando surgir ou se surgir alguém doente, independente, né, sendo um sintoma ou não, vai ser comunicado, tem um canal que a escola vai entrar em contato direto, tudo mais. E aí as principais medidas previstas no protocolo é o distanciamento mínimo de 1,5 m, uso obrigatório de máscaras, a escola, o governo mandou um kit, né, para estudantes, professores, esses carros passar. A lavagem frequente das mãos, o uso do álcool em gel e álcool 70, né?
orientações para estudantes, professores e demais profissionais da educação, que é isso aqui que nós estamos fazendo. Organização de grupos fixos de estudantes, ou seja, vocês vão ter uma cadeira marcada para sempre sentar ali. Esse escalonamento de horário vai depender da necessidade da escola. Por exemplo, hoje, na segunda, vocês teriam aula pela manhã, na terça à tarde, ou em uma semana vocês teriam aula durante 3 dias, na outra 2. Ia depender realmente dessa necessidade de fluxo de alunos e tudo mais. Mas tudo isso vai ser verificado de acordo com a chegada dos novos alunos. Estão com os terceiros anos agora, e aí a escola está vendo as demandas e tudo mais. Quando chegar o segundo, eles vão ver se realmente é necessário isso ou não, enfim. A medição de temperatura, que é feita na porta de entrada, antes de vocês entrarem para as salas. Monitoramento de casos suspeitos e testagem também vai ser algo feito. Isso aqui, eu acho que premissas para o retorno. Então, tem a decisão final, que foi a decisão sobre o retorno dos estudantes, compete a cada pai ou responsável, sendo de caráter opcional, ou seja, para que vocês retornem, quem for de menor, o pai e a mãe tem que ir lá assinar um termo, e é de caráter opcional, ou seja, vocês vão decidir entre você, a sua vontade, e os seus pais se querem voltar ou não. Critério de exclusão é estudantes, professores, trabalhadores da escola com fatores de risco. Então, quem tiver algum fator de risco já é excluído automaticamente. É incluindo idade, doenças crônicas ou gestação. Essas pessoas não devem retornar e ter o máximo cuidado em casa. Condições pessoais, não apresentar sinais e sintomas suspeitos de Covid-19. Se positivo, não retornar, ficar em isolamento, tá? E aí, tudo isso tem um protocolo que aí a escola vai adotar. Se você chegou na escola com um sintoma, então tem um prazo ali de você é afastado, é ligado para os seus pais, aí eles vêm lhe buscar, tudo mais, e aí você fica afastado durante um tempo, e depois desse tempo, se não apresentou mais nenhum sintoma, pode ter sido só um mal-estar daquele dia mesmo, aí pode retornar, se eu não me engano é 3 ou 4 dias. Caso os sintomas persistam, você tem que continuar em casa. Orientações. O plano da escola deve ser informado aos pais ou responsáveis, então esse plano aqui já estou apresentando para vocês, tudo mais, os horários, tudo mais, tudo isso a escola vai apresentar de acordo com a proximidade que tiver da turma de vocês retornarem, então até começo de novembro vai ter questionários e tudo mais para falar com vocês. Orientações. O plano da escola deve ser, isso eu já fiz. A integração, fazer esforço para que escolas públicas e privadas tenham a oportunidade de voltar no mesmo período. Pronto, isso aqui é a questão do governo, né? E aí realmente está ocorrendo isso, está tendo esse retorno muito próximo. Retorno gradual, ou seja, para poder exatamente identificar essas necessidades de cada turma, né? Identificar a necessidade de cada escola, de ambiente e tudo mais. O acolhimento, que aí eu já estou adiantando aqui, né? Mas aí no retorno eu vou fazer algo também. O ensino híbrido, ou seja, nós ainda continuaremos tendo aulas, mesmo que presenciais, teremos aulas remotas ainda, à distância, melhor dizendo, por quê? Como eu falei para vocês, as aulas presenciais elas vão ter uma quantidade de horário menor. Então, nós temos 4 aulas de químicas. Ao invés de ter 4 aulas de 50 minutos, vamos ter 4 aulas de 30 minutos. E aí, esses 20 minutos, que, entre aspas, se perderiam, vão ser essas aulas que nós vamos continuar aqui em contato. Só que aí eu vou usar para quê? Para resolver exercício, tirar dúvida, vou resolver exercício na sala também, mas nessa aula extra, que vai ser à distância, a gente faz uma revisão de conteúdo, principalmente para aqueles estudantes que só vão ver a aula gravada, tirar dúvida desses estudantes também e de vocês também, entendeu? Então, para quem for retornar, vai ser bom porque você vai ter um momento ali na sua casa que você vai poder tirar dúvida com o professor à distância. E para quem não vai retornar, vai ter aula gravada, que pelo menos isso da minha parte, tá? Eu estou falando como eu vou fazer, da minha realidade. Eu vou tentar gravar pelo menos uma das aulas que eu tiver na turma, e aí disponibilizo para quem for continuar em casa. E se tiver uma qualidade boa também, né? Porque se for algo que o som não presta e tudo mais, aí a gente desiste. E vê outra forma, eu gravo uma videoaula, enfim. Mas aí vai ter esse suporte, tá? Tanto para os alunos que vão voltar, como os que não vão. E aí eu vou
optar pela modalidade de ensino híbrido, que é a escola invertida. Ou seja, eu mando o material antes para vocês, que foi o que eu já fiz no Classroom. Vocês vão fazer um mapa mental daquela coisa, daqueles conteúdos que eu mandar, só que agora a gente não vai assumir isso não, tá? Essa semana e a próxima, a atividade vai ser diferente, mas no retorno eu vou deixar equilibrar tudo, deixar as aulas iguais, parecidas, próximas, enfim. As condições de retorno, seja escola pública ou privada, deverá ocorrer de acordo com as recomendações que o protocolo pede. E aí essas recomendações, tenham certeza que a escola você está cumprindo muito bem, né? Eu já estive lá 2 vezes em reunião e está tudo muito bem organizado. Os materiais, tudo mais. Todas as salas têm ar-condicionado, olha que chique. Mas agora vai ter que ficar com a porta aberta por causa da circulação do ar, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso. A lotação é exatamente isso, então, ter rodízio, ter locação de alunos, ter locação de horário, ou seja, um dia você vai ter aula de manhã, outro dia à tarde, isso aí vai ser definido de acordo com essa lotação, ou seja, não pode ter muita gente circulando dentro da escola no mesmo horário. E aí, para evitar Professor, isso, sim, no caso, você falou que vai ter de manhã ou à tarde. E aí, no caso, as aulas remotas vão ficar sendo contra isso? Tipo, se segunda ter aula de manhã, vai ter aula remota à tarde. Vai ser basicamente isso? provavelmente. Certo. Inclusive, tem alguns professores, se eu não me engano, são 6 ou 7, eu não sei quem são, que não vão retornar, porque eles estão naqueles situação de risco. Então, esses 6 ou 7 professores, eles vão continuar com as aulas remotas, né? E aí vai ser organizado o horário, informado a vocês, o horário das aulas presenciais e das aulas remotas. Então, naquele horário ali da aula remota é que eu vou fazer essa aula de retirada de dúvida, de resolver algum exercício, alguma coisa assim, tá certo? E acredito que os outros Ô, professores também. professor, e Diga. pra quem mora longe? Porque aí, quando eu vim conseguir pegar um ônibus e esperar pegar um ônibus, eu vou chegar em casa bem cedinho. Bom, vai ficar tudo gravado, né? A aula remota vai ficar gravada e a aula à distância é porque a remota já grudou no juiz, né? Mas a aula à distância vai ficar gravada e você pode verificar depois. Mas aí eu acredito que também, pelo menos da minha parte, vai ser isso. Eu não vou marcar uma aula de 1 hora da tarde, que não vai dar tempo. Porque eu saio de lá da escola, vamos dizer, meio-dia, aí eu vou pegar um carro para poder vir para casa. Então eu vou chegar em casa 1 hora, 1 hora e meia também. Então deve ser o quê? 2, 2 e meia, 3 horas, esse horário que vai estar ocorrendo. Pelo menos da minha parte, não sei dos outros professores. Né? E vamos ver o que é que acontece. Aí a gente vai conhecendo essas coisas, esses detalhes realmente no retorno, tá? Plano de retorno, cada escola deve avaliar suas condições, pronto, isso aí está ok. Detecção de casos e contatos, deverá ser adotado um plano de monitoramento, isso aí a escola vai fazer, tá? Isso aí fica de responsabilidade dos gestores, pessoal da gestão. Vigilância epidemiológica, então isso aí, qualquer caso registrado, tem as plataformas, os locais para a escola enviar essa informação. E o planejamento pedagógico, cada escola deverá realizar seu planejamento pedagógico para o período após a retomada das aulas presenciais. Então, isso aqui é mais no âmbito da escola, pronto. Aqui é um aplicativo para poder ajudar, aí tem esse outro aqui, ó, tem bastante redes que vão ajudar nesse sentido. Esses cartazes já estão espalhados por toda a escola, tá certo? Então, deem uma olhada, leem com bastante calma quando vocês estiverem por lá. As escolas de vocês também já tá assim, ó, essa distância, tudo direitinho. Vai ter esses todos com o álcool em gel. As pias também foram instaladas. Não sei se vocês chegaram a ver as fotos. Tem um medidor de temperatura. Esse kit aqui tá vindo em umas caixinhas, aí vai ser entregue no primeiro dia de aula. Isso aqui é o quê? Isso aqui não. Isso aqui cabe mais à escola, né? Deixa eu ver o que mais. Reorganização escolar. Pronto, cadê? Pronto, é isso. Desse plano é isso aí. Eu já enviei no Classroom para vocês, tá certo? Quem tiver com dificuldade de acessar o Classroom, vocês peçam, tá? Podem entrar em contato comigo, que eu envio para vocês. E aí, deixa eu ver aqui onde foi que eu deixei abertinho aqui. Ah, mas eu tento mostrar a vocês, peraí.
Calma, tudo vai dar certo. Vai dar tudo certo. Pronto. A modalidade que eu escolhi do ensino híbrido foi a escola invertida, que é exatamente isso que eu falei para vocês. Eu vou enviar o material da nossa aula antes, e aí vocês fazem o estudo de acordo com a disponibilidade de vocês, ou seja, se eu mandei 10 materiais, você só vai ter tempo de observar um, tranquilo. Não tive tempo de observar nenhum, tranquilo também. Claro que se você olhar ali e ler algum material, você já vai estar mais por dentro, vai poder interagir melhor na aula e tudo mais. Até porque, como eu falei para vocês, uma aula de química só vai ter 30 minutos, então nós só vamos nos ver por 2 horas durante a semana, entende? E aí é bom que você já chegue assim com algumas informações. O mapa mental ele vai ser algo que eu vou pedir para vocês antes, ou seja, eu vou enviar o material e vocês fazem um mapa mental. Não precisa ser um mapa mental bem elaborado como o que eu vou mostrar hoje, pode ser algo bem mais simples, como o que eu já vinha pedindo antes, que é aquela nota de aula, você bota o tema ali no centro e faz algumas anotações ao redor, tranquilo. A aula vai ter menor tempo, por isso que ela vai ter um caráter esclarecedor e explanador, ou seja, nós vamos ali explanar mais o assunto, nós vamos focar em alguns pontos, vamos tirar dúvidas, tá certo? E tudo vai ser gravado, tanto a presencial como essa que será à distância, que é a aula complementar. E por enquanto, as atividades que eu vou propor será a resolução de exercício e o mapa mental. Isso é uma atividade que vai contar ponto, não sei se vai contar ou não, mas se amanhã, por exemplo, o governo dizer que os professores podem pontuar os alunos de acordo com as atividades que foram feitas, eu vou honrar cada atividade de quem fez, bem como essas que nós vamos estar fazendo durante as aulas, tá certo? Mas, por enquanto, a única informação que nós sabemos é da presença, então é o que eu já tinha falado. Enquanto não tiver nenhuma informação nova, a gente não pode seguir, tá certo? Deixa eu ver aqui. Isso aqui já foi. Professor, uma pergunta. Sim. As atividades que o senhor passar na aula normal, na parte da tarde o senhor vai mandar também? Isso, vai ser a mesma atividade que eu passar na aula presencial, vai ser a atividade para o pessoal que vai estar à distância. Vai ser a mesma atividade. Porque vão ter acesso à mesma aula e a aula de tirar dúvidas, de esclarecimento, de coisa e tal, vai ser para todo mundo também. Então, a mesma atividade todo mundo vai fazer. Ok. E serão mais atividades do que o que está agora, tá? Ou menos, enfim. Vai ter semana que não vai ter atividade, enfim. Como a gente fazia antes da pandemia, né? Deixa eu ver o que é que está aparecendo Professor, para vocês. Sim. o senhor recomenda, então, aqueles que estão com problema em fazer todas as atividades fazerem logo? Para não Eu, acumular mais ainda? eu não Caso sei. piore a situação. Eu não sei. Se o governo disser as atividades que foram feitas durante o período de pandemia, ou seja, de dia 18 de março ao dia 16 de setembro, porque depois de 16 de setembro acabou a pandemia, né? Como, como se fosse. E aí, se o governo disser tem que pontuar, eu vou pontuar quem fez, entende? Aí quem não fez, vai na fé. Mas eu não estou dizendo que isso vai acontecer, porque a gente não sabe, tá certo? Eu estou dizendo, se o Então, o governo senhor disser. recomenda logo já atualizando, que vai ser melhor, então, né? Se você quiser atualizar, você atualiza. Se tiver tempo também, porque tipo, tem gente que tá de março a setembro sem fazer nada. Aí vai atualizar como isso, né? Eu não sei. Se for mais atividade do que estão mandando, agora lascou. Não, mas isso aí é outra discussão. É, e aí é isso. É isso o quê? Sim. Eu não sei se eu recomendo, porque pode ser que o governo diga, não, só vai contar a partir de agora de setembro, atividade tipo valendo nota, ou tipo o governo diga, olha, o ano de 2020 vai ser estendido para 2021, entende? Então, não tem algo que eu posso garantir ou dizer, olha, vá fazer as atividades atrasadas porque vai ser cobrado futuramente. Isso aí seria só para enrolar vocês, assim, na minha percepção, né? Mas vão tentando manter pelo menos as de setembro para cá atualizadas e vida que segue. E vamos ver o que é que acontece, entendeu? Posso continuar? Querem ter outra dúvida?
Pode continuar. Pronto, e aí vamos lá falar aqui nessa primeira aula sobre química e a Covid, né? Foi algo que Arthur estava aí muito ansioso. Semana passada eu disse que ia ter aula e acabei esquecendo que era feriado. Enfim. Então, existem muitas relações que nós podemos fazer com a química e a Covid, mas hoje nós vamos focar mais na questão das máscaras, tá certo? Aí na próxima aula a gente entra em outras questões. Máscaras e distanciamento social. E aí, vou apresentar aqui para vocês alguns dos 10 erros comuns que, que contribuem para as pessoas pegarem a Covid-19, contraírem, se infeccionarem. Aí eu utilizei essas duas fontes que estão aí, que eu vou mandar para vocês também, já está tudo preparadinho, está programado. 4 horas vai chegar aí para vocês. Todo o conteúdo que eu apresentei hoje, tá certo? Só não tinha o plano, aí eu acabei postando agora há pouco. Primeiro, não tocar a máscara ou tecido com os dedos. Esse é um erro muito clássico. As pessoas sempre tocam ali essa parte de proteção da máscara com o dedo, com o tecido. Não tocar o tecido com os dedos. Pronto, esse é o primeiro ponto. A máscara serve como uma barreira, ela serve como um filtro, que vai nos proteger dessas secreções respiratórias. Quando colocamos a mão em contato com o tecido, nossa mão se torna uma fonte de infecção, ou seja, aquelas bactérias, aqueles vírus que estão ali presentes na máscara, porque ela está filtrando, quando a gente toca, passa para a nossa mão. Então, o ideal, se tiver uma necessidade muito grande de você tocar na máscara, tocou, você lava as mãos, tá certo? Ou passa o álcool 70. E se precisar ajustar a máscara, sempre utilizando esses elásticos, esses cordões ao redor. Deixar o nariz fora da máscara é algo altamente errado de se fazer, porque o nariz é uma das principais entradas do vírus, né? Então, é pelo sistema respiratório. E aí, você deixa o nariz de fora, não está se protegendo de nada. No menos pior, você pelo menos está evitando de contaminar alguém, né? Mas não está se protegendo de jeito nenhum. Então, o tecido ele deve cobrir totalmente o nariz. Pronto. Usar a máscara com o nariz para fora é a mesma coisa que usar a cueca com a berinjela para fora. Não faz sentido, não é, minha gente? Colocar a máscara no queixo. Essa parte de baixo, ela está em contato direto com os vírus, com as bactérias, elas vão se acumular naquela parte de baixo, do queixo para baixo. Quando você desce a sua máscara, na parte interna, ela vai ficar contaminada. E aí você puxa para cima, pronto, se contaminou, não serviu de nada. Então, se vai precisar tirar a máscara, retira ela totalmente. Se der para você segurar nos cordões rapidinho, fazer o que você tem que fazer e depois colocar, beleza. Senão, você guarda a máscara na bolsinha plástica e troca por outra. E sempre lembrar de fazer a higiene das mãos, antes e depois desse processo. Deixar os óculos embaçando. Esse é só um erro, assim, numa questão do vapor quente que vem ali e deixa o óculos embaçando. Você pode resolver isso com um simples, com um simples esparadrapo. Estou lendo aqui os comentários de vocês no chat. 6. Guardar a máscara suja na bolsa. Nunca guardem a máscara assim, solta do nada dentro da bolsa. Coloque ela dentro do envelope plástico, ou enrole, se você não tiver uma sacolinha, uma bolsa plástica, você enrola ela com bastante papel higiênico e guarda na bolsa, mas não coloque ela solta não, porque aí você vai estar contaminando toda a sua bolsa. Aí depois você vai pegar com a mão, aí contamina o celular e tudo mais que tiver lá dentro. Usar o tamanho correto, porque se você usa uma máscara pequena, o nariz fica aparecendo, ou fica o queixo mostrando, enfim. Então, use sempre uma máscara que cubra do nariz até o queixo, e que quando você estiver falando, a sua máscara não fique saindo, né? Porque às vezes você tem uma máscara no tamanho certo, mas quando precisa falar, a máscara desce, desce e fica mostrando seu nariz ou seu queixo. Olha aí, Gabriela, prestando atenção no uso das máscaras. Use por no máximo 2 horas, especialmente para ir a supermercado, farmácia ou similar, ou seja, locais que tem muito movimento, você use no máximo até 2 horas. Se você der um espirro usando a máscara, ou ela ficar úmida de tanto você falar, porque tem gente que fala cuspindo, né? Então, troque essa máscara imediatamente. Então, sempre tenha outra de reserva na bolsa,
Eu não sei quantas máscaras o governo vai dar, mas sempre tem algumas de reserva na bolsa, guardada num envelopezinho, guardada num plástico, numa bolsa plástica. Acho que peguei corona então, porque eu não fiz nada disso aí. Pode ser, vai que você seja assintomática ou com poucos sintomas, né? Deu um espirro no mercado, a mulher correu. Certa tá ela, né? Mas você tá usando a máscara, Gabriela, ou não? Então, pronto, depois você me responde. Tava, professor. Pelo menos isso, né? Utilizar lenço, bandana ou cachecol, porque é mais estiloso, sei lá o que, ou porque não tinha máscara, não é muito recomendado, porque ela não é ergonometricamente correta, ou seja, ela não tem o tamanho adequado para o rosto, não tem a estrutura de proteção, além disso que o tecido também influencia nisso. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a capacidade de filtração de cada tecido. E o principal, pelo amor de Deus, nunca compartilhem a máscara. Aqui tá a música. Deixa eu corrigir isso agora. Nunca compartilhem a máscara de vocês, tá certo? Máscara. Essa aí vai do começo, não. E aí, vamos revisar aqui alguns tópicos que a gente já falou em alguns momentos, mas isso é bacana, necessário. E eu que fui jogar, dei um espirro por causa que tenho sinusite e cansaço, mas era por causa da areia. Todo mundo fica olhando, tipo, realmente, quem tem sinusite, essas coisas sofre. Eu mesmo vivo com fungado diariamente. Desde fevereiro para cá, esse fungado me acompanha. Então, relembrando lá os sistemas. O sistema é tudo aquilo que isolamos do universo, ou seja, aquilo que nós pegamos para fazer uma análise, e a vizinhança é o que está ao redor. E o que determina o tamanho daquele sistema é a fronteira do sistema. E aí eu quero ver se vocês lembram. O que é o sistema aberto, fechado e o isolado? Vamos lá? Quem responde aí? Primeiro, o sistema aberto. O que é o sistema aberto? Ou o que é um sistema aberto? Quando ele tem contato com a vizinhança, com as coisas da Pode vizinhança. ser. Ok, pode falar, pode falar. Não, era só isso mesmo. Pronto, quando ele tem contato com a vizinhança, ou seja, quando pode-se fazer troca de matéria e de energia. Ou seja, por exemplo, uma piscina é um sistema aberto, porque pode cair uma mosca, pode cair poeira, pode cair um passarinho, pode cair a gente lá dentro, né? Então, quando tem essa troca de matéria, ganho ou perda, e de energia, é um sistema aberto. E o sistema fechado? Outra pessoa. Vou ter que chamar pelos nomes, é? E aí, Giovana, o que é um sistema fechado? Não tenham vergonha, minha gente, pelo amor de Deus. Pode ser Deise mesmo, se quiser falar. Qualquer pessoa, minha gente. E aí, o que é um sistema fechado? Sistema fechado que não tem troca de energia e matéria. Na verdade, tem troca de energia, mas não tem troca de matéria. Por exemplo, uma garrafa fechada, uma garrafa de água. Você compra ela geladinha, com o tempo ela começa a esquentar, né? Se ela não estiver na geladeira. E aí, ou seja, ela está trocando energia com a vizinhança, mas ela não está trocando matéria, a menos que você abra a garrafa. Aí ela deixa de ser um sistema fechado e se torna um sistema aberto. Tranquilo? O sistema aberto troca matéria e energia, o fechado pode trocar energia, mas não matéria. E o isolado? E aí, minha gente? Pode ser outra pessoa. Ou pode ser as mesmas que já falaram, Arthur. No sistema isolado não existe contato com o ambiente externo, ou seja, ele não permite troca de matéria nem troca de energia com a vizinhança. Muito bem. E aí aqui nós temos um exemplo do sistema aberto, um exemplo do sistema fechado e um exemplo do sistema isolado. Mais de um exemplo, na verdade. E aí nós vamos relembrar a ideia de componentes e fases de um sistema homogêneo e heterogêneo, e vamos ser apresentados as soluções de dispersões, que é aí onde está a relação com o coronavírus. E aí nós vamos conversar.
Quantas fases nós temos nesse copo? E aí, minha gente? Duas fases e um componente. Muito bem. Nós temos duas fases, que é a água líquida e a água sólida, e o único componente que é a água. Nesse daqui, nós temos a água misturada, nessa primeira imagem, a água misturada com sal, por exemplo, acho que é sal. Tá muito fininho, pode ser um açúcar refinado, né? E aí, nós temos quantas fases e componentes nesse copo aqui? Duas também? Nós Duas temos, fases, dois componentes. Duas fases e dois componentes? temos dois componentes, que é a água e o sal. Mas aí, analisando aqui no copo, ou seja, a água, eu coloquei o sal ali dentro e misturei. A fase é aquilo que nós conseguimos ver. Nesse copo aqui, nós estamos conseguindo ver duas fases. Não, então seria uma fase e dois componentes. Muito bem, uma fase e dois componentes. Nesse tubo aqui, nesse copão, nós vamos ter mais de uma fase, várias fases, e logo vamos ter vários componentes. Como nós não sabemos o que tem aqui dentro, a mesma quantidade de fases é a mesma de componentes. E aí nós vamos diferenciar esses sistemas, de acordo com as fases e os componentes, em sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Os que apresentam uma única fase são os sistemas homogêneos, ou seja, os monofásicos, e os sistemas que apresentam mais de uma fase são os sistemas heterogêneos. Nos sistemas homogêneos, nós temos como exemplo aqui a água com sal, a água com açúcar, a água com qualquer outra coisa, o ouro, o ferro. E nesse sistema heterogêneo, nós vamos ter água com areia, água, óleo e areia, ou seja, apresentando mais de 3 fases, e assim vai. Pode apresentar 4, 5, ou, feito isso aqui, apresentar umas 10 fases, enfim. Misturas, a mistura é constituída de 2 ou mais componentes, então, ou seja, para ocorrer uma mistura, você tem que ter pelo menos 2 componentes que estejam de alguma forma unidos, ou seja, quando nós temos a água e o óleo, nós não temos uma mistura porque numa linguajar bem simples, bem senso comum, porque eles não estão misturados. Então, no sistema heterogêneo, tem que ocorrer, no caso, não ocorre interação entre as substâncias, né? E no caso do homogêneo, ocorre ali uma interação. Tanto que eles se unem. E aí, visivelmente, nós vemos apenas uma fase. E essa mistura homogênea nós também podemos chamar de solução. Guarde esse nome. E aí, existe uma diferença entre as soluções e as dispersões. Esse link com esse mapa mental eu mandei para você, vai chegar lá no Classroom também. As soluções, elas são misturas homogêneas, como nós já falamos, que acontecem a partir de 2 ou mais substâncias. E, geralmente, essas partículas, nós conseguimos verificar as partículas ali daquelas substâncias em tamanhos de 1 nanômetro ou seja, menores que 1 nanômetro, que é 10 a menos 9 metros. Então, são partículas muito pequenas, e aí acabei me confundindo aqui. Sim, as soluções, elas são misturas homogêneas que têm partículas menores que 1 nanômetro. Tranquilo? E aí nós vamos ter aqui um exemplo de solução. Nós temos o ácido acético mais a água, formando uma solução, que é o vinagre. Claro que no vinagre industrial tem muito mais substâncias, mas aqui é só um exemplo para a gente entender. A solução vai ser aquilo que advém de uma mistura. E aí, os componentes dessa mistura nós dividimos ou nomeamos da seguinte forma. O soluto, que é aquilo que vai ser disperso, ou seja, tá geralmente em menor quantidade, e o solvente, que é o que fará a diluição. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a água ela é o solvente universal, ou seja, porque ela consegue dissolver, consegue formar solução com praticamente todas as substâncias existentes. O óleo já é um exemplo que não, né? Por isso que não podemos generalizar. E aí, alguém ia fazer alguma pergunta? Não? Pronto. Solução é quando nós tivermos ali uma mistura homogênea, onde nós vamos ter um soluto e um solvente.
soluto que vai ser dissolvido no solvente. Tranquilo? Nós vamos falar do vinagre posteriormente, mas isso em outra aula, na próxima aula talvez. E aí a solução, as soluções, elas têm algumas classificações. A solução gasosa, como por exemplo uma fumaça, ou seja, ali tem vários componentes, não tem só o dióxido de carbono, que é o que nós sempre falamos nas queimas, mas existem muitos outros gases e outros componentes ali presentes naquela fumaça. Então ali é uma solução gasosa. Uma solução líquida, o álcool 70 mesmo, que nós utilizamos, vamos utilizar bastante, e é algo que foi muito presente nessa pandemia, é uma solução, né? Ali você tem uma parte, 70% de álcool, e outros 30% de outros componentes que vão ou contribuir para o seu volume ou vão contribuir para que ele seja nessa textura de gel, coisa e tal. E temos a solução sólida, por exemplo, como um sino de cobre, eu acho que é de cobre. É um sino todo de cobre. Ali ele não só tem cobre, né? É uma liga metálica que vai ter outros metais também para poder fortalecer a estrutura dele. Então, temos essas três primeiras classificações, que é a solução líquida, gasosa e a solução sólida. Temos a outra classificação, que é a solução concentrada e a solução diluída, que nós podemos chamar a solução concentrada de solução saturada e a solução diluída nós podemos chamar de insaturada. Perceba aqui, ó, nessas três primeiras imagens, nós temos um líquido com alguma palha, ferro, nessa estrutura. Então, quanto mais dessa palha estiver interagindo com o líquido, mais concentrada aquela estrutura, aquela substância é. Alguém quer falar, Giovana? Ia falar? Não? Pronto. Vocês podem me interromper à vontade, tá certo? E aí, a concentração vai ser exatamente isso. Se nós tivermos água e sal, um copo que tenha 100 ml com uma colher de sal vai ter uma concentração. Um copo que tem 100 ml de água e 2 colheres de sal vai ter mais concentração. Então, quanto mais concentrada for aquela solução, nós dizemos mais saturada ela é, tá certo? Então, concentração e saturação é a mesma coisa. Tem aqui esse exemplo, ó. O primeiro aqui nós temos um líquido que é adicionado um corante verde. Quanto mais desse corante, mais verde aquele líquido fica. Então, quanto mais escura aquela cor, mais concentrado ele fica. Nós podemos ver aqui nesse exemplo de baixo. Ó. Desses líquidos aqui, ó, você adiciona uma colher, aquele Nescau que a gente coloca no leite, por exemplo. Você coloca um pouquinho, já fica uma corzinha. Aí vai colocando mais, vai escurecendo. Pronto. Aqui é a mesma coisa, é um corante, acho que vermelho, que vai sendo adicionado. Quanto mais é adicionado desse corante, mais escuro vai ficando. Tranquilo? E quanto menos desse corante ou dessa substância aqui, menos diluído vai ficando. Então, concentração, diluição, saturação, insaturação. Tranquilo até aqui? E aí nós temos a outra classificação das soluções, que são as soluções iônicas e as soluções moleculares. Quando nós adicionamos um sal, por exemplo, o sal na água, o que acontece? A estrutura, a substância cloreto de sódio, que é o Na, que é o sódio mais o cloro, eles se afastam tanto que a água começa a interagir com aqueles íons. Deixa eu ver se tem aqui um desenho bonito. Não, tem aqui para cima. Aqui, ó. O cloreto de sódio, antes de nós adicionarmos na água, ele está ali bem unido, bem junto, por isso que a estrutura é sólida. Mas quando ele é adicionado na água, a água começa a circular aqueles íons. Lembra lá que o sódio vai perder um elétron e o cloro vai ganhar um elétron. E aí é essa perda e essa ganha de elétrons que faz com que a substância do sal seja formada. E quando nós temos esses íons formados, ou seja, quando perde e ganha elétrons, é uma substância iônica. E aí o que a água vai fazendo? A água ela tem dois polos, o lado positivo, que é esse representado aqui nesse azul, e o lado negativo. E aí o lado positivo se adiciona, vai circundando o cloro, que é negativo, porque ganhou um elétron, e o lado positivo vai circundando o sódio, porque o lado negativo, porque ele perdeu um elétron, ou seja, ele ficou com menos carga negativa, ou seja, ele ficou positivo.
E aí é esse tipo de substância em que o solvente vai tomando de conta do soluto, ou seja, ali vai desestruturando a estrutura, é a solução iônica. E um experimento que pode ser feito é você tentar identificar a carga elétrica ali. Quando existe a carga elétrica, é porque existem íons. E aí, quando você utiliza um instrumento que eu esqueci o nome agora, você consegue identificar que antes de adicionar água, antes de adicionar o sal na água, não tinha carga elétrica ali. E quando você adiciona, você acaba tendo ali alguma carga elétrica. E a substância molecular vai ser diferente, um pouco diferente no sentido de que vai interagir com a água, mas a água não vai separar a sua estrutura. Por exemplo, o caso do açúcar. As moléculas de açúcar vão continuar com o mesmo formato inicial, diferente do sal, que o sal ali, a estrutura inicial, que era o cloro ligado ao sódio, vai se separar. E a água vai estar ali interagindo, vai estar solvatando esses íons. Pronto, essa é a palavra. E as dispersões. Então, nós tivemos aqui as classificações das soluções, tá? Podem ser classificadas pelo estado, sólido, líquido ou gasoso, que agora, cadê? Eu perdi. Pronto, sólido, líquido ou gasoso, soluções líquidas ou sólidas ou gasosas, por sua concentração e pela sua interação atômica, ou seja, pela interação que o solvente vai ter com o soluto. Aqui, na casa da solução iônica, vai pegar aquela estrutura inicial e formar íons, e na casa da solução molecular, não. Vai ter ali uma circundação, vai ter uma interação, mas não vai ter essa quebra, se nós podemos dizer assim, esse afastamento da molécula. E as dispersões, nós classificamos em dois tipos. Primeiro, a dispersão ela é uma mistura ou um sistema heterogêneo. Ele pode ser visto a olho nu, que nós chamamos de suspensão, lembra lá, quando te apresenta as fases, ou uma coloide. A coloide a olho nu, nós dizemos que é um sistema homogêneo, a olho nu. Mas quando nós olhamos a fundo, ele, na verdade, é um sistema heterogêneo. E aí nós temos, por exemplo, o leite. E aí o que é que vai caracterizar? É que as suas partículas, as suas partículas estruturais, elas vão ter um tamanho entre 1 nanômetro a 1000 nanômetros. Lembra lá que as soluções, elas vão ter tamanhos inferiores a 1 nanômetro, tranquilo? E aí, como nós podemos ver aqui no leite. Deixa eu desligar aqui a câmera rapidinho. A câmera. Pronto, voltando aqui. E aí, essas substâncias, como o leite, nós classificamos como coloides. E aí, as coloides, elas são classificadas novamente em outras classificações, né? Ou seja, tem outros subtipos. Temos o aerosol, que é aquele spray que nós utilizamos, o Rexona, enfim. Tem essa estrutura, ele é líquido dentro do recipiente, mas quando nós apertamos para que ele saia, para a gente poder utilizar, né? Ele se torna gasoso, ou aparenta ser gasoso. Aí, esse é um tipo de aerosol. E o outro tipo de aerosol é a fumaça que sai de dentro do vulcão, que ela, na verdade, é o sólido junto com o gasoso. Aquela fumaça é uma fumaça de caráter mais sólido, é uma fumaça mais pesada. Aqueles caminhões antigos que, quando passa, a gente sente aquela fumaça escura. E se você já foi atrás de um trio elétrico e foi limpar seu nariz e percebeu que veio muita fuligem, é um exemplo também, tá? É quando nós vemos algo que, visivelmente, nós diríamos que é uma fumaça, que é algo gasoso, mas tem muitas partículas sólidas ali também. Devido à densidade ser menor, elas acabam flutuando, né? A outra classificação é a emulsão, que pode ser líquida ou sólida. Quando é líquida, por exemplo, o leite, nós vamos ter as proteínas do leite e a gordura do leite. Então, esses componentes, eles estão na mesma fase, ou seja, estão líquidos. Então, quando nós olhamos para o leite, nós identificamos ali algo homogêneo, né?
Mas os componentes, na verdade, eles não estão interagindo a nível molecular. A mesma coisa, por exemplo, a manteiga. Ela vai ter essa estrutura de emulsão líquida e sólida. Ainda temos a espuma, como o próprio nome sugere. É uma espuma, né? Por exemplo, ali o creme de barbear, aquela espuma que a gente coloca em cima do bolo, é chantilly, né? Se eu não me engano. E um sólido, nós teremos o isopor. Ele é gasoso e sólido ao mesmo tempo. O gel é outra classificação de colóide, tá? Ele é um líquido com sólido. Quando nós colocamos, por exemplo, o gel na nossa mão, ele começa a interagir devido à temperatura ali, mas ele tem essa estrutura de ficar entre o líquido e o sólido. Por isso que muita gente se confunde quando pergunta, o álcool em gel ele é líquido ou é sólido? Na verdade, ele é os dois. É uma interação entre os dois. Só que devido à sua baixa temperatura de fusão, quando entra em contato com a nossa mão passa energia para ele, ele logo se torna líquido e evapora. Mas é uma colóide também, o correto. E o Sol, que é outra classificação de colóide. Não é o Sol, tá? Que esquenta a gente todo dia, não. O Sol é um tipo de classificação da colóide que é caracterizado pelo líquido e o soluto sólido, ou seja, o que vai ser dissolvido, na verdade, não é o líquido, mas sim o sólido. E aí tem essa estrutura na gelatina, nesses cremes assim, essas coisas mais gelatinosas, tem essa estrutura essa classificação de colóide e de Sol. E lembrando que o colóide é uma substância, é uma mistura heterogênea, é um sistema heterogêneo, mas que a olho nu a gente vê e jura que é homogêneo. E aí, qual é a importância, ou seja, a relação com a Covid-19 e classificação dessas substâncias? As soluções, só relembrando aqui, são menores que 1 nanômetro, que são sistemas homogêneos. Dispersões ou suspensões, que é a mesma a tecnologia, né? Elas são maiores que 1 nanômetro. E as dispersões colóide, elas ficam entre 1 nanômetro e 1.000 nanômetros, mas elas podem apresentar tamanhos maiores, que é o caso da saliva, da tosse. As partículas da fala, quando nós falamos, elas possuem tamanhos menores que 5.000 nanômetros, mas maiores que 1.000. É óbvio, são menores que, enfim. E aí, essas partículas que nós falamos na saliva, na tosse, na fala, elas são classificadas como aerosóis, ou seja, as primeiras dispersões que nós falamos lá em cima, ou seja, são substâncias, sistemas heterogêneos, mas não a olho visível, tá? E não a olho nu. E podem ficar suspensos no ar por diversas horas. E aí, a importância da utilização da máscara. Porque a máscara vai funcionar como um filtro. E aí, eita, a máscara ela vai ter essa capacidade de filtrar essas partículas devido ao tamanho das fibras do tecido. O tecido é como se ele fosse uma malha se ligando, entende? Então, vai ter ali alguns espaços entre essas malhas, eu esqueci o nome, entre esses buraquinhos do tecido, é só a gente pensar em um retalho ou em uma coxa de retalho que é formada por vários tecidos enrolados. Não ficam os buraquinhos, né, no meio ali? Pronto, é a mesma ideia, só que bem menor. E aí é graças a esses pequenos espaços que nós conseguimos respirar usando a máscara e não ser contaminado. Claro que isso é uma porcentagem muito pequena do que vai passar ali, mas vai proteger muito. E aí aqui nós temos alguns tecidos e a eficácia na filtragem. Perceba aqui, ó, o cachecol ele vai ter 48% de filtragem, arredondando para 49%, mas o cachecol ele não é muito eficiente nessa percepção. Então, nós temos que escolher tecidos que estejam pelo menos acima de 50%. Então, uma camiseta de algodão, se você ali não tiver a máscara, você pode utilizar um pano de prato, dependendo do pano de prato, tá? Aqui não foi muito específico, mas esses panos de prato que são mais bem feitinhos, eles podem ser bastante eficientes, como nós podemos ver. A fronha do travesseiro,
uma flora antimicrobiana, porque ela tem que ser bem fechadinha mesmo, as fibras do tecido têm que ser bem fechadinhas para evitar essas bactérias, né? Uma máscara cirúrgica, ó, quase 90% de proteção. E aí, por isso que nós não, é recomendado, principalmente nos hospitais, não usam só a máscara, utilizam também aquele face shield, porque, ó, nenhum desses tecidos, deixa essa coisinha sumir, some, volta, não sumiu. Pronto, nenhum desses tecidos ele protege 100%. É sempre necessário você utilizar outro anteparo. Aí algo que eu ouvi também durante esse período, não sei se vocês ouviram. Ah, mas fulano usava máscara e se contaminou, porque não é o único meio de proteção e além disso não é a única via que contamina, concordam? E aí nós temos aqui novamente essas classificações apenas para nós lembrarmos que as partículas da fala, da tosse e da saliva é onde vai estar essa contaminação, essas infecções do vírus. Então, manter um distanciamento social vai contribuir muito, né? E tem aí esses dois artigos falando disso. O distanciamento físico é uma parte importante das medidas para controlar o Covid-19, mas não é claro exatamente a que distância e por quanto tempo o contato é seguro em diferentes contextos, porque realmente, para cada contexto, vai ter uma situação, né? Quando você está em um ambiente aberto, vai ser um tipo de contaminação, você está em um ambiente arborizado, é outro tipo de distanciamento recomendado, num ambiente fechado, então, o distanciamento ele vai depender realmente de cada situação, né? E aí nós adotamos o 1,5 m nas escolas realmente por ser algo que está dentro da média desses espaços, né? Aí veja aqui, ó, um espirro, ele conseguiu avançar 7, quase 8 metros de distância, ou seja, as partículas, ó, pense que aqui tem vários coronazinhos. Então, ó, conseguiu alcançar quase 8 metros. Então, uma pessoa que não está utilizando máscara vai estar desprotegida. E se você estiver dentro desse distanciamento sem máscara também, vai estar altamente desprotegido. Vai ter um contato direto, né? E é uma nuvem turbulenta que conseguiu 8 metros de distância. Isso tudo em um espirro. Claro que vai ter espirro que vai ter mais, tem espirro que tem menos, porque depende muito de cada pessoa, se tem outro sintoma, né? Será que foi uma pesquisa feita? Cadê o que é que tem aqui de importante? Pronto, o distanciamento menor de 1 metro relatou um risco de transmissão de 12%, e em comparação ao de 1 metro, ou seja, as pessoas que estavam muito próximas, com um distanciamento menor de 1 metro, ocorreu pelo menos 12%, quase 13% de transmissão, enquanto que as pessoas que estavam a mais de 1 metro tiveram menos de 2% que se contaminaram. Então, o distanciamento é altamente importante. Aqui algumas situações de transmissão em diferentes contextos, né? Com a máscara, contato por curto tempo, ou seja, você tendo contato com curto tempo com as pessoas utilizando máscara. Quando você está em um ambiente silencioso, bem ventilado, baixa ventilação, ao ar livre, ventilado, e no interior bem ventilado, o risco de transmissão é bem baixo, mas quando não tem uma ventilação adequada, aí esse já fica um risco médio. Quando você está falando no ar livre, em um ambiente interior bem ventilado, com baixa ventilação, ou em um ambiente livre, ventilado e bem ventilado, também é a baixa risco. Mas quando você está em um ambiente com muitas pessoas e a ventilação lá é baixa, já passa para médio. Quando está gritando ou cantando, em um ambiente com poucas pessoas e baixa ventilação, já passa para risco médio. Ao ar livre é médio também, no interior também, mesmo com muitas pessoas, mas quando a ventilação é baixa, ó, o risco é alto. Aqui, com a máscara, por um longo tempo, você com as pessoas. Ao ar livre, ó, perceba que em nenhuma das três situações o risco é muito grande, né? É um risco leve. Contudo, quando ele você está gritando ou cantando em um ambiente com muita gente por um longo tempo, já começa a ser médio. E na baixa ventilação, ó, já começa a ser perigoso, é alto risco.
Aqui ao ar livre, com muita gente, já é um ambiente que mesmo ao ar livre você já vê que o risco é médio. Em um ambiente fechado, o risco é alto, vai aumentando. E com baixa ventilação, risco altíssimo. Sem máscara, por curto tempo. Se você está no ar livre, em silêncio, tranquilo. Em um local bem ventilado, também. Isso curto tempo, tá? Mas se a ventilação for baixa, já é risco médio. Se for com muita gente ao ar livre, já é risco médio. No interior, bem ventilado, é risco médio e já se torna alto quando não tem ventilação nenhuma. Quando você está falando um único ambiente seguro, com pouca máscara, com pouco tempo, por curto tempo, é somente em um local ao ar livre, com poucas pessoas e bem ventilado. Caso contrário, ó, passa de médio a alto risco. E o outro eu não estou conseguindo ver. E quando você está em um ambiente sem máscara, cantando ou gritando, o risco é muito alto. Vai de médio, e quando é com muita gente, só risco alto. Very dangerous. Sem máscara, por contato prolongado. No ar livre, e você em silêncio, beleza. Se todo mundo estiver em silêncio também, beleza. Mas se for um local com pouca gente bem ventilado, já é risco médio. E em todas as outras situações, risco alto. Tranquilo? Aí outra coisa que foi falada, que é falada, talvez vocês mesmos, né, usem essa desculpa de que a máscara, ela causa asfixia, ou seja, você fica sufocado. Se você estiver correndo, realmente, porque vai ter uma demanda de oxigênio maior. Mas o oxigênio, ele tem moléculas do tamanho de 1,2 picômetros, ou seja, o aerosol, ele vai estar, só para não falar errado, ele vai ter o tamanho de 1 nanômetro a 1000 nanômetros. 1 nanômetro é 10 a nona negativo. 1 picômetro é 10 a 12 negativos. Então, as moléculas de oxigênio são muito menores do que as moléculas são muito pequenas e conseguem passar pelo filtro da máscara tranquilamente. Então, falta de oxigênio não vai ser um motivo para você não utilizar a máscara. Se você está correndo, caminhando, aí tudo bem, porque a demanda de oxigênio vai ser maior. Usem a máscara direito, tá ok? Pronto. A atividade para casa vai ser a seguinte. Vocês vão fazer um mapa mental de tudo isso aqui que a gente viu hoje na aula de hoje. Vai aparecer lá, daqui a pouco vai aparecer para vocês também a aula, tá certo? E a atividade, pedindo a atividade no Classroom, no caso. Vocês vão fazer um mapa mental. Percebam que eu comecei fazendo aqui, colocando algumas informações, vendo o que era importante, o que não era. Aí depois eu risquei essa parte aqui, porque eu disse, não vou utilizar isso, então eu risquei. Aí eu organizei tudo aqui do lado, eu disse, não, tem mais espaço aqui do lado, então vamos usar. Aí refiz. Aqui eu percebi que eu queria mudar a ordem. Veja, ficou aqui muito apertadinho e vários espaços sobrando, então eu disse, não, vou fazer de novo. Oi? E aí aqui eu já fiz mais organizado. Mas aí eu percebi que não precisava focar nessa parte de sistemas, né? Não era muito importante, e que a máscara ali estava meio que sobrando. E tinha o tema aqui no meio que não estava diretamente relacionado. Então, foi o que eu fiz. Coloquei o tema da aula como título do mapa, e a máscara aqui meio que no centro fazendo as ligações. E eu não tinha falado do coronavírus ou do Covid em nenhum momento naqueles outros mapas. Aí, no momento, esse foi o mapa mental que eu fiz. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. O que é o mais importante desse mapa? É que você consiga explicar ele. Terminou o mapa, você vai fazer meio que uma leitura. Você começa aqui, a máscara, aí tem aqui as orientações. A máscara tem a intenção de proteger de aerossóis, que são gotículas infecciosas com coronavírus. Os aerossóis são dispersões, que são sistemas heterogêneos, que podem ser suspensões ou coloides. Aí tem aqui os tamanhos, aqui os tipos. Temos outro tipo de substância de mistura, que é as soluções. As soluções são misturas homogêneas, que são classificadas como, aí tem aqui as classificações.
Aí tem aqui o soluto, o solvente, que faz uma solução. Então, o importante é que ao final de você construir o seu mapa, você consiga explicar ele, tá certo? E que você tenha o máximo de informações possíveis de forma resumida. Então é isso, a atividade da semana. Deixa eu ver o que tem mais. Pronto, então até semana que vem. Um abraço e até lá.